Amém. Amém, queridos. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Nós vamos ler 23 versículos. Ou seja, vamos ler o primeiro capítulo do livro de Efésios. Então, você que trouxe a sua Bíblia, ou você pode acompanhar aqui mesmo nesse telão lindo, né? Ou também no seu iPhone, no seu iPad, enfim. Efésios capítulo 1. Esse texto da palavra é maravilhoso e revelador, e mexeu muito com o meu coração, e espero que Deus fale ao seu coração também. Vamos ler. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus, e que ele fez derramar sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu, como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo de acordo com o propósito da sua própria vontade, com o objetivo de que nós, os que primeiros esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Por esse motivo também eu, tendo ouvido falar da fé no Senhor Jesus que existe entre vós, e do vosso amor fraternal para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, recordando-me de vós em minhas orações, para que o Deus do vosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua portentosa força. Este mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e entronizando-o à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de toda potestade e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que possa ser pronunciado, não somente nesta era, mas da mesma forma na que há de vir. Também sujeitou tudo o que existe debaixo dos seus pés, e o designou cabeça sobre absolutamente tudo o que há, e o concedeu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe em toda e qualquer circunstância. Amém, queridos? Amém? Pelo amor de Deus.
Essa palavra, queridos, que revelação! Há um poder nessas palavras de Paulo, é algo transformador. E a minha oração nesta manhã é a oração de Paulo, que os meus olhos e os seus olhos, e que o nosso coração seja iluminado para entender estas palavras, entender o real poder daquilo que nós carregamos, daquilo que nós cremos, porque isso muda tudo, muda todas as coisas. Esta carta que Paulo escreve à igreja de Éfeso, escreve aos Efésios. E a igreja de Éfeso estava na principal cidade, ou pelo menos uma das principais cidades no mundo antigo, no Mediterrâneo, uma cidade que estava no litoral da Grécia e que tinha uma importância fenomenal. Éfeso era a chamada capital da Ásia Menor e tinha uma importância gigantesca do ponto de vista econômico, cultural e religioso. Era lá em Éfeso, e as pessoas até conheciam Éfeso por conta desta atração que se encontrava uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo de Diana, o templo de Ártemis. Este templo era algo colossal. Segundo os historiadores, os arqueólogos, o templo de Diana era algo monstruoso, gigantesco, todo de mármore, com a estátua de Diana no centro, construído para adoração, para visitação e adoração. Havia um complexo de atendimento a todos aqueles que iam dentro de uma peregrinação adorar em Éfeso, adorar Diana naquele tempo ali de Paulo. Parte do PIB de Éfeso, parte importante do produto interno bruto da cidade de Éfeso era o turismo cultural, era o turismo religioso. O turismo religioso movimentava muito dinheiro, porque as pessoas vinham de toda a Ásia para prestar culto a esta deusa. E ali aconteciam muitas coisas, porque esta deusa era considerada a deusa da fertilidade. E haviam muitos cultos que envolviam consagrações pagãs, orgias, dedicações, sacrifícios. Então esta era uma marca de Éfeso naquele mundo antigo. Havia uma esfera espiritual muito pesada em Éfeso. E a igreja de Jesus Cristo estava lá. Paulo, na sua segunda viagem missionária, estabeleceu um casal que permaneceu e começou a dar início à obra de Cristo Jesus naquela cidade. E quando nós lemos Efésios, é muito importante a gente visitar o livro de Atos para entender a correlação dos fatos. E Paulo, na sua segunda viagem missionária, deixa um casal ali, chamado Priscila e Áquila, e eles começam a igreja do Senhor. Eles começam a igreja do Senhor na segunda viagem missionária de Paulo. Paulo vai, os deixa ali, e depois retorna. Retorna por um período em que a igreja vai crescer de uma forma gigantesca. Retorna e Paulo permanece naquela cidade por 3 anos. Paulo vai permanecer em Éfeso por 3 anos. E a igreja vai crescer muito, muito mesmo. E vai ser conhecida por um outro lado. A cidade de Éfeso vai ser conhecida de uma forma diferente agora. Porque no ministério de Paulo em Éfeso, muitos milagres, sinais e maravilhas começam a acontecer. E o nome de Jesus é glorificado. O livro de Atos fala que o nome de Jesus em Éfeso é glorificado. E nestes 3 anos do ministério de Paulo em Éfeso, acontecem muitas coisas descritas em Atos. É lá em Éfeso que as pessoas buscam o lenço de Paulo para que as vidas sejam curadas, e elas são curadas.
É lá em Éfeso em que existem as fogueiras, em que todos os adeptos da feitiçaria, do ocultismo, trazem os seus livros, trazem os seus manuais para serem queimados e confessam os seus pecados. É lá em Éfeso. Há uma grande obra acontecendo, há algo maravilhoso acontecendo naquela cidade. Há algo poderoso. Atos 19, 17 fala que em Éfeso o nome do Senhor Jesus Cristo era engrandecido. Muitos sinais e maravilhas estão acontecendo. Mas chega o momento de Paulo sair daquela igreja. A igreja cresce muito. Cresce em várias localidades. E Paulo sai daquele lugar. E depois Paulo se encontra de novo em Jerusalém. Paulo vai ser preso e vai ser levado a Roma, e Paulo tem notícias de Éfeso, e Paulo então escreve a carta aos Efésios. E Paulo escreve a carta aos Efésios preocupado com o que aconteceu depois que ele saiu de lá. E a igreja de Éfeso está enfrentando alguns problemas sérios. Lutas internas por conta de doutrinas de legalismo e religiosidade. Alguns irmãos que deixaram subir a cabeça algumas coisas, começaram a pregar de forma diferente, começaram a estabelecer ritos e liturgias que não vinham da parte do Senhor. Mas também haviam lutas externas, que era exatamente o incômodo que a igreja gerava ao crescer numa cidade em que o confronto principal era a idolatria. A igreja crescia e confrontava, e muitos estavam se convertendo. E o povo estava incomodado. Havia então uma grande resistência, havia um incômodo, havia perseguição. Os judeus estavam incomodados. Aqueles que não se converteram estavam incomodados com a mensagem de Jesus Cristo. Os gentios, adeptos dos cultos a Deus, estavam muito incomodados, estavam perdendo a sua esfera de influência, estavam perdendo financeiramente nos seus negócios. Então Paulo escreve porque a igreja se intimidou, a igreja se sentiu intimidada. E Paulo escreve. E este primeiro capítulo é a introdução do livro de Hebreus, onde Paulo coloca palavras para motivar esta igreja, lembrando de princípios e verdades básicas, lembrando de quem eles são em Cristo Jesus. Paulo então descreve no primeiro capítulo que nós lemos alguns pontos essenciais para eles saírem da retaguarda e entenderem que esta batalha já é vencida, que eles não precisam ficar na retaguarda, que eles não precisam ser intimidados, que eles não precisam ficar no lugar de acomodação, de quietude, mas eles precisam sair daquele lugar e continuar a extensão do reino de Deus, seja onde for. Esta é a mensagem de Paulo, é uma mensagem motivacional, é uma mensagem que traz uma vida sobre as palavras que eles já sabiam. Uma palavra que queria vivificar. E é por isso que Paulo fala, eu oro para que os olhos de vocês entendam a natureza daquilo que vocês vivem, entendam aquilo que vocês creem. E pintando este quadro, queridos, isto é a nossa história. Essa é a nossa história, esta palavra é uma palavra para os nossos dias, para mim e para você. Porque muitos de nós não temos entendido quem nós somos e a natureza do poder daquele que está em nós. E estamos vivendo intimidados. Isso muda toda a nossa concepção quando nós sabemos aquilo que está em nós. Nós sabemos o poder daquele que atua em nós, filho de quem nós somos. Isso muda a nossa concepção. Isso muda o jeito que nós vamos para a batalha. Isso muda o jeito que nós olhamos as coisas e o jeito que nós vamos batalhar e declarar as verdades de Deus sobre as nossas vidas. Isso aumenta a nossa fé. Isso aumenta a nossa fé.
E é isso que Paulo traz para que seja vivificada a palavra no coração dos efésios, que estão enfrentando lutas como nós enfrentamos, como eu e você enfrentamos. E a maior arma do diabo para querer nos intimidar é que nós não conheçamos a verdade de quem nós somos. É que nós não conheçamos esta verdade, queridos. E quanto mais nós mergulharmos nesta palavra, mais completos em Cristo Jesus nós vamos ser e mais entendimento nós vamos ter. E um novo posicionamento sobre as batalhas que nós estamos lutando. Quantos de nós estamos presos em batalhas? Quantos de nós estamos num lugar de batalha, mas acuados, retraídos, numa batalha que já é ganha, numa batalha que Cristo Jesus já venceu por nós? Porque a Bíblia fala que nós já vencemos em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, eu e você somos mais do que vencedores. Mais do que vencedor diz o quê? Que nós já vencemos uma batalha que nem foi lutada ainda. Nós já vencemos. Eu e você somos campeões. Eu e você somos vencedores em Cristo Jesus. Maior é o que está em nós, 1 João 4,4, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Quando nós não entendemos isso, ou esquecemos isso, ou isso está fora do nosso entendimento, da nossa compreensão, ou não sabemos essa verdade, nós lutamos de formas diferentes. Nós lutamos de forma recuada. Nós precisamos avançar, queridos. Avançar em algo que te é de direito. Algo que te é de direito. Dá para entender, queridos? Dá para entender? A primeira grande verdade que Paulo traz aqui no primeiro capítulo de Efésios é lembrar você que você é a pessoa mais rica e abençoada da face da terra. Quantos concordam com isso? Você e eu somos as pessoas mais ricas e abençoadas da face da terra. Paulo começa falando ali no versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo estão destinadas para você. São direito seu. Estão destinadas para você. Paulo fala, nele, em Cristo Jesus, nós temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus, e que Ele fez derramar sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Nele, nós somos redimidos, temos a redenção e o perdão dos nossos pecados. O que isso significa, queridos? O que isso significa para mim e para você, que temos que nos alegrar nesta palavra? Sabe o que acontece? É que a questão da salvação, o perdão para os nossos pecados, se banalizou no meio da igreja. Esta palavra, você é salvo, você tem os seus pecados perdoados, se banalizou a ponto de não cairmos em si e termos o real entendimento disso aqui. É algo comum falar, eu sou salvo. É algo comum. Qual é a real revelação disso, meu querido? Qual é a real revelação disso? É preciso haver uma consciência do que você é ser salvo, do que é você ser salvo. Essa consciência muda todas as coisas. Por que eu e você somos as pessoas mais abençoadas da terra? E Paulo está querendo mostrar isso. Mostrar isso numa igreja que passa dificuldade, mas está num lugar de muita riqueza, numa das cidades mais ricas do mundo antigo. O que Paulo quer dizer com isso? Queridos, não há dívida mais na sua vida. Você não tem nenhuma dívida. Os seus pecados foram perdoados. O escrito de dívida foi pago. Nós não somos devedores de mais nada. E se pecarmos, Cristo Jesus é o nosso advogado e há perdão para os nossos pecados. Dá para entender isso? Dá para andar numa postura diferente? Os nossos pecados foram perdoados. Paulo então fala, Efésios, cristãos da igreja, entenda isso. Como vocês são abençoados. Essa dificuldade que você está passando aí, cortaram a água da igreja.
Essa dificuldade que você está passando não é nada. Você é salvo. Você é salvo. Você é abençoado. Mas eu quero levar você para a palavra de Deus acerca disso, queridos. Nós precisamos entender o que é sermos ricos em Cristo Jesus. O que é sermos ricos? Porque há a parte financeira, sim. Deus nos abençoa, sim. Mas nós precisamos entender, porque muitas vezes a questão financeira tem substituído o nosso entendimento da graça que nós recebemos. E sermos abençoados está na troca do nosso carro, está na aquisição da nossa casa ou a expansão do nosso negócio. E eu creio que a mudança de mentalidade, reconhecendo o que Deus faz antes daquilo ali, vai trazer aquilo ali. Vai trazer aquilo ali. Mas nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Nós não somos mais devedores, porque Cristo Jesus perdoou e comprou a nossa dívida. Cristo Jesus pagou todo o escrito de dívida nas nossas vidas. Mas não é só por isso que nós somos ricos e abençoados. É porque também nós temos uma herança. Nós temos uma herança. Romanos 8,17 diz: se nós somos filhos, logo também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, é sua herança, querido. É sua herança, tudo que Jesus conquistou é sua herança. É sua herança. E mais ainda, de quem eu e você somos filhos? Se com Cristo Jesus nós somos feitos filhos de Deus, de quem nós somos filhos? De Deus, claro, né? Mas nós somos filhos daquele que está relatado ali em Ageu 2,8, como o Senhor, dono de toda a riqueza, de todo o ouro e da prata, de todo o ouro e da prata. Naturalmente falando, você que tem conquistado algumas coisas materialmente, isso vai ficar para o seu filho, não vai ficar? Você conquista, mas vai ficar. É a sua herança, não é verdade? Agora, a nossa herança em Cristo Jesus, tudo que Ele conquistou, tudo que Ele venceu, é nosso, queridos. É herança nossa. E a herança é para desfrute. A herança é para desfrute. Quantos entendem, queridos? Quantos entendem? Então, Paulo está falando aqui, primeiro de tudo, Efésios, entendam que vocês são as pessoas mais abençoadas na face da terra. Eu e você somos as pessoas mais abençoadas na face da terra. Nós temos que olhar a nossa vida com novos olhos. Olhos diferentes, queridos. Olhos diferentes. E depois, Paulo vai falar o seguinte: tá bom, somos os mais abençoados, mas este ponto que eu gostaria de chegar. Paulo fala, e somos o povo mais poderoso dessa terra. Mais poderoso dessa terra. Paulo levanta ali no versículo 18, trazendo, não só abençoados, mas há algo que está em você, que é poder puro, é dunamis, é poder. Há algo que está em você, e é por isso que Paulo fala ali, Paulo fala que nós precisamos entender, e ter a real esperança, que é fé, entendemos, vivemos. Versículo 19, Paulo fala, a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua portentosa força. Esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e entronizando-o à sua direita, à direita do Pai nas regiões celestiais, muito acima de toda potestade, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que possa ser pronunciado, não somente nesta era, mas nesta era aqui. Também sujeitou tudo que existe debaixo dos seus pés, e o designou cabeça sobre absolutamente tudo que há, e o concedeu a quem? Tudo isso aqui foi concedido a quem? A igreja que somos eu e você. Poder concedido. Poder do quê?
da ressuscitação de Cristo Jesus, o poder da ressurreição. O poder da ressurreição é para os crentes, está na vida dos crentes, queridos. O que faz este poder? Paulo está falando aqui. Paulo está falando que o poder da ressurreição trouxe vida para Jesus e o fez assentar nas regiões celestiais, à direita do Pai, e o levou de novo ao lugar de domínio sobre todo o universo. Sobre todo o universo. Tá, o que isso tem a ver? Tem a ver que Efésios 2:6 fala que nós estamos assentados com Cristo Jesus. Nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Então perceba o que Deus está falando conosco. O poder da ressuscitação, o poder da ressurreição. O poder da ressurreição. Cristo Jesus, quando morreu na cruz, ele demonstrou amor. Aquilo ali foi o ato de amor. Quando ele ressuscitou, queridos, aquilo foi o poder manifesto. O poder manifesto. Que também ele nos deixou, que também é herança, porque foi conquistado, porque a morte foi vencida. E nós não precisamos conquistar nada. Nós não precisamos conquistar nada, porque isso é um legado, isso foi deixado. Isso foi deixado. Olha, presta atenção, queridos. Olha o que Deus está falando. Olha o que Deus está falando. Cristo Jesus, o cabeça. Cristo, põe a mão na sua cabeça. Cristo Jesus, o cabeça. O que a Bíblia fala que a igreja é? O corpo de Cristo. O corpo de Cristo. E o que Paulo está falando no capítulo 1? Que tudo mais está debaixo dos pés. Cristo cabeça, nós somos o corpo. O que está debaixo dos pés? Tudo mais. Tudo mais, querido. Tudo mais. Cristo centro é a cabeça. Cristo é a cabeça. É a fonte do poder. É a fonte do poder. E tudo mais está debaixo dos teus pés. Dos teus pés, queridos. E não é algo que nós tivemos que fazer, e nem algo que temos que fazer. Nós precisamos conhecer e crer. Nós precisamos crer. Se creres, verás a glória de Deus. Crer, queridos. Crer. Está debaixo dos seus pés. Os inimigos estão debaixo dos seus pés. Dá para entender que isso muda a nossa concepção de uma batalha espiritual. Isso muda, queridos, porque nós estamos falando, Paulo está falando de uma autoridade que está sobre a minha vida e a sua vida. Eu estou falando assim porque eu estou ansioso para que você entenda. Estou ansioso para que você entenda. Estou ansioso. Queridos, quanto tempo eu não entendi isso e eu sofri, e a minha família também sofreu. Quero contar um testemunho pessoal. A minha irmã mais nova, ela veio para a nossa família, adotamos ela, né? Ela veio para a nossa família, uma série de situações, e quando ela estava saindo da adolescência, ela começou a entrar em N situações, e se envolver com muitas coisas, se envolver. E eu lembro que a minha mãe só chorava, e nós orávamos, e era muito choro, muito desespero, situações agravantes, muito, e nós orávamos, Senhor, tem misericórdia dessa situação, tira dela isso e tal, e aquela batalha, e Deus trouxe algo para as nossas vidas ali, e esse tempo eu comecei a entender algo, e isso foi muito forte, eu testemunho isso, porque isso foi algo que rompeu nas nossas vidas, porque Deus falou conosco ali, para de pedir dessa forma, para de pedir, você tem autoridade, repreende isso, você tem autoridade, e nós mudamos o foco da nossa batalha, fala, diabo, tira as mãos dela, Satanás, tira as mãos dela em nome de Jesus, tira as mãos dela. Sabe o que começou a acontecer? Primeiro passo, as amizades sumiram, sumiu, continuamos orando ali, parou, os vícios pararam, foram quebrados, é uma coisa fenomenal,
fenomenal. Continuamos orando, conheceu uma pessoa, se casou, trabalha violentamente, só trabalha agora. Mudou totalmente. Restaurada fisicamente, totalmente. Largou por conta própria. Nós não achávamos isso possível, mas o que é impossível para mim não é impossível para Deus. Nós não achávamos isso possível. Abandonou tudo. Está em Cristo Jesus. Está em Cristo Jesus. Dá para entender, queridos, enquanto nós estamos lamentando, clamando misericórdia, Deus falou, mas eu te dei autoridade, muda o foco das coisas, eu só quero que você use, Começamos a fazer diferente. Cristo é o cabeça, queridos, e nós estamos ligados nele. Esta é a fonte da nossa autoridade. Cristo Jesus é a fonte da nossa autoridade. É Cristo Jesus, é através de Cristo Jesus. E nós não podemos esquecer disso, porque às vezes as coisas não funcionam porque nós esquecemos disso, sabia? Quando Lucas capítulo 10, vou parafrasear aqui para ganharmos tempo. Lucas capítulo 10, Jesus chamou ali os 70 discípulos, né? Na King são 72, na Almeida são 70. Chamou os discípulos, né, pastor? Chamou os discípulos ali e falou, vocês vão agora de 2 em 2, vocês vão pregar o evangelho e tal. Está lá em Lucas capítulo 10. Os discípulos voltam, mestre, olha o que aconteceu, até os demônios. O que Jesus fala para eles? Jesus fala, eu dei autoridade para vocês repelirem todos os demônios. Eu dei autoridade para vocês. Leia lá, Lucas capítulo 10. Autoridade, quem deu autoridade? Cristo Jesus. Cristo Jesus, nós temos isso. Nós temos essa autoridade dada por Cristo Jesus. É nele que está a autoridade. E quando os discípulos falam ali, uau, mestre, olha quantas coisas aconteceram. Sabe o que Jesus fala? Você pode ler depois lá. Eu acho fantástico isso que Jesus fala. Ele fala assim, eu vi Satanás cair do céu. Parece até uma frase meio desconecta, né? Mestre, sinais e maravilhas, em teu nome nós expulsamos demônios. Na verdade eles falaram, os demônios fugiram de nós. Os discípulos falam, os demônios fugiram de nós. Jesus falou, eu vi Satanás cair do céu. Cuidado, tá, cara? Olha só, o que Jesus fez ali com essa bofetada? O que Jesus fez? Falou, cara, entenda, autoridade vem da minha parte. E se você colocar autoridade no seu nome, vai acontecer igual aconteceu lá com aqueles que sabiam quem Paulo era, sabiam quem Cristo era, mas não sabiam quem os fulanos eram lá. Paulo, eu já ouvi falar, você, e além disso, levaram umas lambadas. Não é verdade? A autoridade, a fonte da nossa autoridade é Jesus. E aí o que acontece? Temos que beber da fonte. Nós temos que ir para a fonte e beber da fonte. Se a autoridade é Cristo Jesus, o que nós estamos fazendo em outras fontes? O que nós estamos fazendo? Nós precisamos ir para a fonte que é Cristo Jesus. E Paulo está lembrando Éfeso disso, da igreja em Efésio. Olha o que vocês têm nas mãos. Olha o que vocês são. E é isso que eu quero dizer para vocês hoje. Olha o que nós somos. Olha o que Cristo Jesus conquistou por nós. Olha o que Ele nos deu por herança. Aonde nós estamos. O que nós estamos fazendo com aquilo que é direito nosso e herança. Nós somos portadores de algo. E esse algo tem um selo. Versículo 13 e 14, queridos. Nós somos selados com este algo. Efésios 1, 13 e 14, nele, igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação,
e nele também crido, em Cristo Jesus, né? Fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é o quê? A garantia da nossa herança. O Espírito Santo de Deus é a garantia da nossa herança. Olha isso, que precioso, que poderoso isso. O Espírito Santo de Deus é que nos ajuda a vivermos, desfrutarmos da herança. É Ele que nos ajuda a desfrutarmos de uma vida abundante, da herança que Deus deu para nós. É o Espírito Santo. Se você está buscando em outra fonte para entender como viver uma vida abundante, para entender como viver a vida de Deus, está errado. Volta para a fonte. Volta para a fonte correta. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. O Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança. É Ele que nos garante. Ele é o selo. Ele é o selo, porque fomos selados com o Espírito Santo. Fomos selados com o Espírito Santo. E o selo fala de quê? O selo fala do quê? O que nós podemos entender? Fazendo uma analogia do selo no mundo antigo. Eu queria destacar 3 verdades sobre o selo. O selo, em primeiro lugar, o selo expressa a nossa cidadania, a nossa nacionalidade. Um local de originalidade. É isso, o selo no mundo antigo. Haviam muitos brasões e símbolos nos escudos das brigadas, dos exércitos no mundo antigo. Eles mostravam de onde as pessoas vinham. Eles mostravam se eles eram de Éfeso, se eles eram de Esparta, se eles eram de Atenas. Eles mostravam, o selo estava no escudo. O selo no escudo. O selo no escudo. Por parte de alguns estudiosos, a tese de que a estrela de Davi era o selo que estava no escudo dos seus homens. Essa estrela de Davi, da bandeira de Israel. Por quê? Porque as iniciais em hebraico, elas parecem triângulos, e formaram uma estrela ali. Então a estrela de Davi, eu pertenço a Davi, eu sou de Davi, eu sou dos homens de Davi. Carregavam, pintavam rusticamente no escudo. O selo do Espírito Santo mostra que nós pertencemos a algo, que somos cidadãos de um lugar. Filipenses 3:20 fala que eu e você somos cidadãos dos céus. Eu e você somos cidadãos dos céus aqui na terra. É por isso que nós temos que trazer o céu para a terra. Nós somos de lá e estamos aqui, trazer para cá. Dá para entender, queridos? O selo, nós somos selados. Selados. O selo, ele dava autenticidade para o cidadão. O escravo não tinha selo, só o cidadão tinha. O cidadão ia viajar, levava um documento selado ali, cidadão do reino, tal, pelo imperador. O escravo não tinha selo. O escravo não tinha selo, sabe o que o escravo tinha? Uma marca. Ele era marcado. É totalmente diferente. É totalmente diferente. Nós não somos mais marcados, nós somos selados internamente pelo Espírito Santo. Amém, queridos? O segundo ponto, o selo expressa um direito de posse. Paulo está trazendo aqui a noção, vocês são selados, entendam o que isso significa. Vocês são selados. Vocês não precisam temer essas batalhas e lutas e a maneira como as coisas estão acontecendo. Vocês são selados, vocês pertencem a algo, vocês são cidadãos do reino. No mundo antigo, o selo era o símbolo pessoal do proprietário. O selo era o símbolo pessoal do proprietário. Cristo Jesus nos comprou pelo seu sangue. Cristo Jesus, nós passamos a ser deles, nós somos de Cristo, nós temos esta marca interna, Ao mesmo tempo, o selo era também direito de acesso, de desfrute, de entrada, porque o cidadão chegava com o selo, pode passar, ele via ali, o fulano pertence a tal família, o fulano pertence, é propriedade do senhor tal, pode passar, pode entrar, pode levar. Olha como isso é importante para nós, queridos.
Olha a importância disso. E por fim, o selo significa a autoridade. A autoridade, queridos. O selo significa a autoridade. Nós somos revestidos de autoridade. Entenda comigo, olha, vamos colocar aqui uma analogia. Quantos de vocês ficam meio cabreiros ali, talvez até um pouco de timidez ou até medo? Não estou dizendo que você deve alguma coisa. Quando um policial entra no recinto. O policial entra, ele tem uma postura de andar, né? O Fabrício entra no recinto. Né? O Fabrício entra no recinto. Fabrício. Por quê? Porque existe algo que reveste aquele homem, o Fabrício, de autoridade. De autoridade, aquela farda, aquele símbolo ali, aquela arma, o reveste de autoridade. E ninguém vai fazer nada porque sabe que há um governo, não é, Fabrício? Há um governo por trás da figura dele. E você pode ser penalizado, há leis. Ninguém vai fazer nada, essa autoridade. Há algo que reveste o Fabrício de autoridade. Ele é um policial militar. Ele é um policial militar. Está revestido de uma autoridade para entrar em lugares assim e assim assado. Queridos, este exemplo é para nossas vidas. Nós somos revestidos de autoridade por Cristo Jesus. O Espírito Santo está na minha vida e na sua vida. Nós somos revestidos dessa autoridade. A autoridade que Cristo fala, que tudo o demais, essa autoridade, o que a palavra autoridade ela diz? O que a palavra autoridade ela diz? Autoridade é o direito que determina o poder para ordenar. Autoridade é o direito que determina o poder para ordenar. Olha como isso é forte. Olha como isso é forte. Eu tenho autoridade, eu tenho o direito para ordenar. Eu tenho o direito que determina aquilo que eu vou ordenar. Dá para entender, queridos? Dá para entender? Então, queridos, e o que? Ordenar o quê? O que para quem? Paulo está falando de uma batalha espiritual e já está falando que todas as outras coisas foram vencidas e que todos os principados e potestades estão debaixo dos nossos pés. Está aqui na Bíblia. Está aqui na Bíblia. Então você, na autoridade de Cristo Jesus, tem o poder para ordenar. E você fala, Satanás, sai daqui. Tira as mãos dos meus familiares. Talvez nós estejamos lutando pelos nossos familiares de maneira diferente, de maneira acuada. Talvez nós estamos batalhando por algo de uma maneira totalmente errada. Declare na autoridade que Cristo Jesus te concedeu. E para isso você precisa crer. Para isso que você precisa crer, se posicionar. Não é verdade? Não é verdade, Fabrício? Quando você está fardado, até você anda diferente, né? Você anda diferente. Quem já viu um policial militar sentado no meio-fio? Quem? Nunca. Posicionamento, maneira, postura. Não é verdade, Fabrício? Postura. Da mesma forma, queridos, na nossa autoridade existe algo que nós temos que levar. Este comportamento é algo que nos diz respeito à nossa relação com o Espírito Santo, com a fonte do poder que é Jesus, a fonte da autoridade que é Jesus. Para batalharmos batalhas que já foram vencidas, para batalharmos batalhas que nós precisamos falar, você está vencido, Satanás. Sai, tira as mãos da minha família, dos meus negócios. Tira as mãos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Cristo Jesus outorgou esta autoridade para a igreja. Outorgou a autoridade para a igreja. Nós somos os executores da autoridade de Cristo Jesus nos dias de hoje. Para quem ele deixou, para quem ele outorgou a sua autoridade? Para a igreja, para os seus filhos. E nós somos aqueles que executam isso. E Cristo Jesus está olhando lá de cima, esperando nós executarmos isso, porque nós estamos no lugar que não é nosso. Muitas vezes nós estamos naquele lugar da retaguarda que não é nosso.
Nós temos que avançar, queridos. Nós temos que avançar. Nós temos que avançar. Você luta uma luta que já está ganha. Você não pode lutar as lutas desanimados, com a cabeça baixa. Nós lutamos contra algo que já foi vencido. Colossenses 2,15, quero ler isso para você. Jesus Cristo, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Na cruz, toda a potestade, todo o principado foi vencido. Nós lutamos contra algo que já foi vencido. É a Bíblia, está falando aqui, maior é o que está em mim e você do que está no mundo, 1 João 4,4. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e este é o triunfo daquele que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5,4. Todo que é nascido de Deus vence o mundo, vence o mundo. Palavras de vitória, palavras que nós temos que ter na nossa mente, no nosso coração. Guardar no nosso coração esta palavra. Guardar no nosso coração esta palavra. Todo o livro de Efésios, Paulo vai levantar verdades absolutas. Depois Paulo vai falar sobre a graça que está sobre os Efésios. E aí no capítulo 6, Paulo fala da batalha diretamente. E Paulo fala, revestivos de toda a armadura de Deus. Mas olha que interessante, nós pensarmos aqui e entendermos. Revestivos da armadura. Revestir, você se reveste, você busca nele a armadura. Ele é a fonte da autoridade. Ele é a fonte da autoridade. Estamos nele, por isso nós temos autoridade. Nós temos autoridade, nós precisamos ter um novo posicionamento em relação a isso. As armas de defesa, que Paulo fala no capítulo 6, são armas usadas para não deixarem o inimigo roubar aquilo que nós já temos. Nós já temos. Das 5 armas, 4 armas são defesa. A espada é a espada do Espírito, é o ataque, em que você declara, em que você ordena. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ordena na palavra as coisas. Eu tenho absoluta certeza, queridos, se você se posicionar, as coisas vão mudar. Eu tenho absoluta certeza, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e a palavra de Deus é a palavra de Deus, e Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Tudo o que diz aqui nessa palavra é a verdade. Quando você for ler a sua Bíblia, leia com os olhos fitos, entendendo que o próprio Deus está falando com você. O próprio Deus está falando com você. Gostaria que você ficasse em pé neste momento. O apelo desta manhã, eu gostaria que você refletisse nessa palavra. Queridos, você não tem que ter medo de nada. Você não tem que recuar. Você não tem que ter medo de nada. Não há potestade ou principado, nada, absolutamente nada. Em primeiro lugar, nada pode te separar do amor de Deus. Em segundo lugar, tudo isso está vencido. Tudo isso está vencido. Em Cristo Jesus, você é mais do que vencedor. Coloque em prática isso. Coloque em prática isso nas suas batalhas. Batalhe de forma diferente. Batalhe de forma diferente. Lute pelo que é seu. Lute pelo que é seu. Aquilo que o inimigo tem confundido e tem tentado te tirar. Ele veio para roubar, matar e destruir. Roubar algo que é teu, que você recebeu por herança. Você vai abrir mão da herança que Cristo Jesus te deu? Não, jamais. Jamais. Não tenha medo. Se posicione. Você é revestido de autoridade. Você é um soldado do exército de Cristo Jesus. Uma pessoa que tem autoridade se posiciona. Uma pessoa que tem autoridade se posiciona, queridos. Talvez você precise se posicionar a partir de hoje. Talvez você precise tomar um posicionamento. Ter coragem. Ter coragem. Coragem.
Coragem, feche seus olhos, quero orar por coragem na sua vida. Deus, em nome de Jesus, nós agora invocamos o Teu Espírito Santo, o Espírito de coragem, toda timidez caia por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda timidez caia por terra. Nós declaramos um espírito de fortaleza na vida dos nossos irmãos, e coragem para tomar iniciativa, para serem proativos, para declararem a Tua palavra, para viverem o Teu reino, para retomarem o seu lugar de influência. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quero orar também contra todo medo. Você não precisa ter medo. Você não precisa ter medo de falar o nome do diabo. Não precisa ter medo. Você acha que não pode repreender ele porque vai falar o nome dele? Isso aí é a maior mentira absoluta. Não tem que ter medo. Não tem que ter medo. Não tem que ter medo. Vamos praticar isso agora. Você vai começar a repreender Satanás em nome de Jesus. A autoridade é dele. Vai começar a repreender Satanás dos teus lugares de influência, na sua família, no seu trabalho. Começa agora, repreende agora. Repreende em nome de Jesus. Eu te repreendo, Satanás. Tira a mão dos meus pais, tira a mão dos meus irmãos. Toda enfermidade eu repreendo agora. Eu repreendo agora toda enfermidade. Eu repreendo toda ação do inimigo contra o meu negócio, contra o meu trabalho. Está repreendido. Eu declaro a bênção do Senhor. Eu repreendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus está repreendido toda ação do inimigo contra a minha casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero agora que você coloque a mão no seu coração. E agora você vai falar com o Senhor Jesus. Jesus, toda autoridade é tua. Toda autoridade é tua. E eu quero te pedir perdão por não reconhecer isso muitas vezes, e não praticar isso da maneira correta, e não ter o entendimento que agora eu tenho. Fala com Ele agora. Fala com Jesus agora. Fala com Jesus. Jesus, a autoridade é tua. E eu recebo essa autoridade que foi outorgada sobre a minha vida. Eu recebo essa autoridade crendo. Eu creio, Jesus. Eu creio, Jesus. Eu creio nessa autoridade que está sobre a minha vida, que eu sou o corpo de Cristo, que Cristo é o cabeça, e que todas as demais coisas estão debaixo dos meus pés. Aleluia. 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 Você entendeu? Quantos entenderam? Faz um positivo assim, ó. Você vai andar diferente agora. Vai andar diferente. Amém? Você tem autoridade em Cristo Jesus. Amém? Amém. Nós estamos encerrando com esse cântico agora. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a sua semana. Vai na força e autoridade de Cristo Jesus. Deus te abençoe.